Moisés fala para Deus, nós queremos carne. E aquilo chegou mal diante dos ouvidos do Senhor. Porque não era tempo deles comer carne, era tempo deles comer maná. E aqui nós vemos uma coisa muito interessante, queridos. Nunca queira receber algo de Deus na ira de Deus. Porque quando você insiste numa coisa, Deus te dá, mesmo sem Ele querer. Ah, Eva, Deus é soberano. Deus é soberano. Mas Deus é tão lindo que Ele colocou no homem o livre-arbítrio para escolher. E ainda que Deus não queira fazer uma coisa, nós vemos esse exemplo aqui, Deus faz, mesmo sabendo que é ruim para você, por causa da sua insistência. Não era tempo deles comer carne, era tempo deles comer maná e ser agradecido a Deus. Mas eles queriam carne. Chegou, Moisés vai diante do Senhor, né? Porque Deus falava diretamente com Moisés, Moisés passava para o povo. Moisés vai diante de Deus e fala, Senhor, o povo está dizendo que está com saudade das carnes, das verduras lá, dos pepinos do Egito. Aí Deus, 20 aqui. Aí Deus dá uma resposta. Volta um pouquinho, daí no 19. Deixa eu ver se... Isso aqui, ó. Deus fala para Moisés, Moisés, agora você vai lá e dá uma resposta para ele. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem ainda 20 dias. Aí no próximo versículo ele vai dizer, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste o Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? Por que eles saíram do Egito, querido? Porque Deus queria que eles fossem livres. Mas quando eles choram pela carne, eles falam, dizendo o que queriam. Eles dizem que eles comiam de graça. Gente, como de graça eles eram os escravos. Escravo não tem salário. Escravo trabalha pela comida. Agora eles eram livres. Mas o que eles estavam dizendo? Eu preferia ser escravo. Você já ouviu crente? Eu já ouvi. Chegar para você e dizer assim, ai, quando eu era do mundo, eu tinha uma vida tão boa. Eu não tinha falta de nada. Irmão, você tem que me convencer que essa pessoa nasceu de novo. Se alguém disser que quando ela estava no mundo, porque a vida financeira dela era melhor, mesmo sem ter Cristo, do que hoje, conversa aqui com minha mãe, irmão. Me convence que essa pessoa nasceu de novo. Não nasceu. Irmão, porque sem Cristo, ninguém vai a lugar nenhum bom. Se um de nós morrermos sem Cristo, nós estamos perdidos eternamente. Como que sem Cristo no mundo a nossa vida era melhor? Não tem como, irmão, ser. Isso é falta de consciência do sacrifício de Cristo. Isso é desvalorizar o maná. Você sabe o que significava o maná aqui? O maná apontava para Cristo. Você dizer, eu dizer, que no mundo a nossa vida era melhor do que hoje, na situação que você está, que eu não sei qual é, isso aqui é rejeitar Cristo. É igualzinho o povo do deserto, quando estava rejeitando o maná. O maná apontava para Cristo. Não, dá uma glória a Deus aí. Então, como é que você, na hora que você senta na mesa, que não tem o que você gostaria de comer naquele dia? Ah, hoje só tem pão. Só tem pão? Glória a Deus, porque tem um pão. Irmão, eu estou chegando no nível que Paulo falou um dia lá em Filipenses 4:12. Porque o 13 todo mundo fala, né? Posso todas as coisas, mas passar fome, passar necessidade, dormir mal, todas as... Põe um 12 aí. Dá aí, por favor.
Filipenses 4:12. O 13 todo mundo sabe. Filipenses 4:12. Todo mundo quer. Se perguntar, tá no vidro do carro, tá na porta da geladeira. Tanto ser está humilhado, como também ser honrado. Você sabe estar humilhado? Como é que você reage no dia que você é humilhado? Nós somos quem somos de verdade, é no dia mau, irmão. Porque no dia que está bom, é só maravilha. Mas nós sabemos quem somos nós, é no dia mau. Porque é no dia mau que é exprimido o que tem dentro de nós. E o que tem dentro de nós, no deserto, no dia da escassez, vai sair. E aí você vai expelir quem é você. É aí que Deus... E todo mundo vai saber. Por que que Deus nos prova no deserto? De Deuteronômio 8. Deus nos provou no deserto, nos passou ter fome, deixou ter fome. Deixa eu ter isso aqui, tá? Lá em Deuteronômio 8 diz: deixou ter fome, nos humilhou, deixou passar necessidade. Para quê? Para quando você chegasse na terra que Deus te prometeu, quando você se enriquecesse, que você tivesse comida em abundância, comesse do leite e do mel da terra que Deus te prometesse, o teu coração não se ensoberbecesse e tu esquecesse de quem é o Senhor, de que vale a riqueza sem Deus. Para que serve a sua riqueza sem Deus? Te pergunto, Senhor, nessa tarde. Como é que você está? Agradecendo? Murmurando? Ah, Deus, quando a porta vai se abrir? Ah, Deus, irmão, estou com 2 anos desempregado. E eu já contei isso aqui. Quando Deus quer me puxar para Ele tira meu emprego. Porque meu emprego é meu porto seguro. Porque eu não tenho outra fonte de renda. Eu tenho renda quando eu trabalho. Quando eu não trabalho, eu dependo do céu. E aí, quando a gente pensa que tem alguma coisa, a gente não quer depender 100% do céu, né? Só que, quando Deus nos leva para o deserto, Ele nos espreme. E o que sair de lá é o que você é. Onde o pastor Jeová, uhul. 4:12, Filipenses. Tanto você está humilhado, como também você está honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Você tem experiência só da bonança? As experiências do seu café é só de cappuccino com queijo? Te digo eu. Já tenho experiência, essa já tenho. Tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Irmão, se existe uma coisa que eu entendo é de escassez. Por quê? Porque Deus trabalha comigo no deserto e trabalha com você também. Mas sabe o que eu tenho aprendido? Todo dia eu tenho dado graças a Deus. Todo dia. E eu tenho vivido um tempo que tem dia que tem pão e tem dia que não tem manteiga. E vamos terminando isso aqui. Não tô, lá em casa tem comida esses dias. E a abundância, tá? Glória a Deus. Mas o outro dia não tinha vindo ali, um tempo desse. E aí, um dia eu abri a geladeira assim, não tinha nada. E eu olhei para aquilo e falei assim, só tinha água e luz. Eu olhei para aquilo e falei assim, Senhor, assim como o Senhor foi lá em Gênesis, tu continua sendo fiel. Tu disse, haja luz e houve luz e tem água. Isso aqui vai dar um sermão! Aleluia! Sabe por quê, irmão? Porque nenhuma circunstância é a mesma vida toda. Tudo passa. Tudo passa. Tem uma outra posta que eu não sei se eu posso contar. Deixa Deus falar. Pois é, tanto de fartura como de abundância. Aí põe o 13, Dani, que todo mundo conhece. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem tem caixinha de promessa aqui? Alguém tem caixinha de promessa? É joia, caixa de promessa. Porque toda vez que você tirou a promessa,
Você vai lá na sua Bíblia e vê o versículo anterior, qual é o princípio. Aí quando você cumpriu o princípio, a promessa se cumpre. Sabe por quê? Não tem cumprimento de promessa sem obediência a princípios. Glória a Deus. Não tem, gente. Então, se você me der a caixa de promessa, eu aceito. Porque vai facilitar a minha ida aos princípios. Para aprender a obedecer. Irmão, Deus não faz nada na nossa vida sem obediência. Não é verdade? Não faz. Eu vou contar de novo, eu já contei isso aqui, mas eu vou contar de novo, porque alguém que precisa ouvir. Tem os irmãos aqui que não ouviram, eu vou contar para eles. Exclusivamente para os irmãos Primeira de Ceilândia. Irmãos, um dia eu fui numa igreja, quando eu cheguei lá, eu tinha feito uma oração de manhã, na minha mesa. Quando foi de tarde, minha amiga falou assim, amiga, eu moro num culto ocular, na tarde, numa assembleia bíblica. Eu bora? Não, quando eu cheguei lá, a irmãzinha do copo olhou assim para mim, falou assim, ela falava assim. Irmão, não se engane com as pessoas. Não se iluda com as aparências. A irmã tranquilinha. Aí falou assim, irmã, eu tive uma visão, eu vi alguém aqui nadando, e ela quase não chegava do outro lado. Irmão, eu estava mal, naquele dia eu estava mal, mas eu estava mal. Mas por causa de quê? Das mentes desobediências. E aí ela falou assim, irmão, vem cá que eu vou orar por você. Estendeu a mão para mim. Aí eu falei assim, meu Deus, até que assim, tu vai dar um refrigerante. Eu falei assim, eu vou te passar no prumo. Obedeça, obedeça e obedeça. Aí eu, tá bom. Aí fui para uma viagem missionária na igreja toda. Isso foi no início do mês. Quando foi no final do mês, eu fui para uma viagem missionária. Quando chegou lá, Deus me deu uma palavra sobre obediência. E eu fui para um culto que eu chorei o culto inteiro, eu não me lembro uma palavra que foi pregar. Quando voltamos, o nosso líder do evangelismo falou assim, vamos abrir oportunidade aqui no culto da vitória, terça-feira, né? O culto da vitória para quem quiser testemunhar. E eu, humildemente, né, já tinha recebido a palavra de obediência. Senhor, o que o Senhor quer que eu testemunhe? O Senhor vai lá no altar da igreja, pede perdão ao pastor e toda a liderança por a sua desobediência nesse tempo que você tem sido desobediente. E aí o que eu fiz? Olha, eu esperei assim um mês. Mas eu vim e pedi. Irmão, desde aquele dia a minha vida não é mais a mesma. Deixa eu te falar uma coisa. Nada vai romper na sua vida sem obediência, viu? Nada vai romper na sua vida, nem na minha vida, sem obediência. Isso significa Deus, as lideranças constituídas por Deus. E aí, bora pro próximo? Eu já falei, né? Para você não insistir naquilo. Quando você for orar, irmão, primeira coisa que você precisa saber, se aquilo está de conformidade com a vontade de Deus. Né? Está na palavra? Tá. Deus já te prometeu aquilo? Beleza. Então olha, o que vai acontecer. Mas o tempo é do Senhor. Mas aqui o povo queria que o tempo de comer carne fosse no tempo de comer maná. E Deus, irmão, Ele não investe ordem das coisas. E aí, no versículo 21, coloca, Dani, por favor. Não, agora é lá do Números, tá, Dani? Voltando lá no nosso texto básico que lemos, Números 11, 21. Respondeu Moisés. Isso depois que Deus deu a resposta para ele, né? Deus disse para ele, olha, eu não vou comer carne nem um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20, mas 30 dias. Irmãos, isso foi um choque para Moisés. Respondeu Moisés, 600.000 homens de pé este povo no meio do qual estou. E tu dizes, dá-lhe carne, e a comerão um mês inteiro. Irmão, nós sabemos que, biblicamente, quando fala dos homens, né, não está contando as mulheres e as crianças, né? Quando fala de multidão na Bíblia, não está contando mulheres e crianças. Então, diz os historiadores que
esse povo aqui, que saiu ali do Egito, que ainda estava por ali, isso aqui era mais de 2 milhões de pessoas. E aí, quando Deus diz para Moisés, fala assim, eu vou dar carne 30 dias para eles vão comer até sair pelo nariz. Você tem noção do que é isso, irmão? Você tem coragem de pedir uma coisa para Deus, até Deus te dar uma coisa na ira dele? Foi isso que Deus fez com o povo. E aí, o que eu acho interessante é que um pouquinho antes, quando o povo reclama para Moisés, Moisés ficou tão chateado que ele foi lá em Deus e aproveitou e vomitou o que estava incomodando ele também. Falei, Deus, porventura foi eu que parei esse povo aí, então é gente demais para eu cuidar. Eu não estou dando conta. E aí Deus, tá bom, Moisés, pega 70 homens, eu vou tirar do teu espírito que está nele, põe nele, pronto, resolveu. Cara, eu acho incrível essa mistura desse texto, né? A mistura de quando Jesus vai na casa de Jairo e atravessa a mulher, né? Aí você fica pensando que parece que Deus perdeu o fio da meada. Não tem horas que você parece que Jesus foi lá para o porão e não quer acordar nunca mais? Às vezes a gente não pensa que as coisas estão assim. Não, querido. Deus resolveu as duas coisas ao mesmo tempo. Porque Deus não depende de uma coisa para fazer outra. Ele pode fazer tudo ao mesmo tempo. Deus pode mudar a nossa história em um segundo. Tudo na nossa vida pode mudar em um segundo. Tinha uma rádio que antigamente ela falava, né? Em 20 minutos tudo pode mudar. Aí ela percebeu que a velocidade do mundo está tão ágil que hoje ela diz, em 20 segundos tudo pode mudar. Querido, num segundo de Deus, tudo pode mudar na nossa vida. E eu acho isso maravilhoso. Então até Moisés questionou. Põe o próximo, né? 22 e depois o 23. Põe o 22. Aí ele questiona Deus, matar-se-ão para eles rebanhos de ovelha e de gado, que eles bastem? Ou se ajuntarão para ele todos os peixes do mar, que eles bastem? No 23. A resposta de Deus. Irmão, Números lá, 23 ou 24, vai falar que Deus não mente, né? Eu li um livro do Tomás Murdock que ele diz que a coisa que Deus mais abomina é ser duvidado. E a coisa que Deus mais ama é ser acreditado. Porque olha só, quando a gente não está acreditando no que Deus diz, a gente está botando em xeque o caráter de Deus. Não está, não está. Se Deus não mente, e quando a gente não acredita que de fato Ele vai fazer o que Ele disse que vai fazer, de uma forma indireta, a gente está dizendo que Deus mente. Mentiroso faz, está escrito. Pois é. E aí que triste, né? E assim, porém, o Senhor respondeu a Moisés, ter-se-ia encurtado, outras versões dizem, encurtado o meu braço, ou a mão do Senhor, agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Irmão, a gente não pode duvidar do poder de Deus. Não duvide do poder de Deus. Se o Senhor falou, Ele vai cumprir. Nós aqui temos dificuldade de acreditar nisso, não é? Porque nós somos ansiosos, nós queremos as coisas para agora. A gente não sabe esperar as coisas com paciência. E aí, deixa eu ver o outro versículo aqui. Põe no 31, Dai, por favor. Então, esse aqui é que eu gosto. Então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar. Gente, cordonizes do mar. Você sabe o que é que Moisés fez? O mesmo que eu e você fazemos. Quando Deus diz que vai fazer algo na nossa vida, nós em vez de só nos preocupar em crer e obedecer, não, a gente quer ficar preocupado de como Deus vai fazer. Só que o como e quando é com Deus, não é conosco. E aí, só para contrariar, Deus diz que trouxe cordonize do mar. Vai, irmão.
Se fosse peixe, estava dentro da lógica, não estava? E espalhou